Olá, olá, bom dia, que Deus nos abençoe nesse 23 de maio de 2020. E eu gostaria de compartilhar aqui uma breve mensagem que está em Gênesis capítulo 13, que é o texto que faz parte da nossa leitura, do programa de leitura diária, que eu particularmente faço. E muito interessante esse texto, é um texto muito caro a nós, porque nós vivemos, de decisões. Todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Hoje você acordou e teve que tomar a decisão de se levantar, partir para a batalha, que seja dentro de casa, que seja fora da sua casa, que seja no seu emprego. Mas você teve que decidir, vou levantar aqui da cama. Então, das coisas mais simples até as mais complexas. E a gente vive, queridos, dias conturbados na questão socioeconômico, político e, por não dizer, também religioso, né? Então tem muitas implicações nesse campo, ou nesses campos, para a vida de todos nós, de todo ser vivente, de ser humano aqui no planeta Terra. Uns são atingidos mais, outros menos, né? Todos os dias nós temos um turbilhão de informações que podem fazer bem para o nosso coração, para a nossa alma, como pode prejudicar também, causar angústias, dores e sofrimentos. Temos notícias boas, temos notícias ruins, temos notícias que são verdadeiras, notícias que são mentirosas. E por aí vai. E isso, quer queira, quer não, atinge a nossa vida. Por quê, queridos? Em primeiro lugar, nós somos seres sensoriais. Então a gente não está isento. Então, de alguma forma, a gente é atingido. E aí eu quero deixar um recado. Faça a escolha certa, com as lentes certas, para você experimentar as coisas boas, benevolentes e maravilhosas de Deus para a sua vida, como eu também para a minha vida. Veja aqui que este capítulo fala de uma história entre um tio e um sobrinho, entre Abrão e Ló. Diz o texto que Abrão era muito rico. Abrão era rico, muito rico. Ele tinha lá seus rebanhos grandes. Mas Ló, seu sobrinho também, tinha muitos outros rebanhos também. Chegou um tempo que, por serem tão grandes os rebanhos, os pastores dos rebanhos deles, lá no campo, começaram a brigar, a entrar em crise. Abraão, então, percebendo isso, chama o seu sobrinho Ló e diz: Ló, a gente precisa tomar uma decisão, porque a crise de lá vai chegar aqui na gente. E antes que a crise chegue aqui entre nós, que nos separe e faça que a gente se torne inimigo, como está acontecendo lá no campo, lá atrás, então a gente precisa tomar uma decisão agora. Por que que Abraão, eu acho isso tremendo, maravilhoso. Por que que Abraão chama Ló para tomar essa decisão de separação de modo suasório, tranquilo? Ele fez isso para manter o vínculo da paz. Foi por isso, para manter o vínculo da paz. Para que aquela crise não chegasse, então, até eles, e por força da circunstância da crise, eles se separassem e saíssem um magoado com o outro. Queridos, como que você tem lido, feito a leitura do espírito da época que nós estamos vivendo? E que época difícil, hein, meu irmão e minha irmã? Que época difícil. E aí, qual a lente que você tem utilizado para ler o mundo ao seu redor e você tomar a decisão sua? Qual tem sido a lente? Tem sido a lente do Evangelho? Tem sido a lente de Cristo? Ou você tem pegado esses turbilhões de mensagens
verdades misturadas com mentiras, espíritos, maldosos, ou mensagens com espíritos maldosos, para prejudicar. E você tem tomado suas decisões em cima disso? Ou você tem olhado para a Bíblia, feito dela a sua lente para você fazer a leitura de mundo e tomar as suas decisões? Lamentavelmente, muitos crentes têm entrado em debate e têm gerado crise nas redes sociais. Eu falo isso porque eu participo de grupos, queridos, e eu escolhi não ter o meu coração amargado por essas questões, porque nos grupos sempre tem gente do lado A e do lado B, e eu tenho que estar em um desses lados, lógico, mas o lado A vai dizer que ele sempre está certo, e ele vai dizer que o lado B sempre está errado, ou seja, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Todo mundo está certo e todo mundo também está errado. Queridos, Abrão usou as lentes do que ele tinha na sua época, que não era a palavra escrita, mas a palavra revelada pelo próprio Deus ao seu coração. E ele, para manter o vínculo da paz, ele se separou antes de que as coisas chegassem até o seio da família. Preserve a sua família, preserve os seus parentes, preserve os seus amigos, separe as coisas antes que as coisas cheguem e separe você. Separe você do seu cônjuge, separe você do seu filho, separe você da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus amigos. Faça como Abraão, ou façamos como Abraão. Separemos as coisas, daquelas coisas que são prejudiciais, que não tem nada a ver com Deus, porque quando a gente olha com a lente do Evangelho, a gente vai perceber que o espírito da nossa época é um espírito maldoso, prejudicial, que não está preocupado com o Evangelho, está preocupado com o bem-estar, As pessoas estão querendo se dar bem, não é fazer com que as coisas estejam bem. Então, antes que essa crise, esse celeuma lá do campo, chegue dentro da sua casa, desse campo de batalha, para tirar a paz da tua casa, tome a decisão de separar-se dessas coisas, para que o vínculo da paz seja mantido. E diz o texto também que Abrão então chega para Ló e diz: olha, escolha, faça a sua escolha, para que lado você quer ir. Se você escolher o Oriente, eu vou para o Ocidente e vice-versa. E aí Ló olha então para um lado e disse: eu quero ir para cá, porque ele viu as campinas do Jordão verdejantes. Disse: olha, aqui o pasto está melhor. Mas só que Ló não se deu conta. Essa escolha fez com que ele caísse dentro de uma armadilha, no meio de um povo perverso, no meio de um povo maldoso, no meio de um povo iníquo, que estava ofendendo a santidade de Deus pelos seus pecados sexuais e tantos outros tipos de pecado. Sabe aonde Ló foi se encontrar depois da sua escolha? Ele foi para dentro de Sodoma e Gomorra, um lugar que Deus teve que destruir. Aonde tuas escolhas te colocou? Aonde você está hoje? Abraão foi para o deserto e Deus falou com Abraão. Deus abençoou Abraão mesmo no deserto. Ló foi para as campinas do Jordão, mas lá ele padeceu. Lá ele sofreu o juízo de Deus, de tal modo que ele perdeu a sua própria esposa lá, quando Deus usou então os anjos dele para tirar Ló à força, porque Ló já estava tão envolvido com aquela situação, com aquela cidade, com aquela sociedade, com aquela comunidade, que aquilo já fazia parte intrínseca de Ló. Não estou dizendo que Ló fazia parte do pecado, mas fazia parte daquela sociedade pecaminosa. A decisão de Ló
levou ele para Sodoma e Gomorra. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, meu querido ouvinte, com as decisões. Elas podem nos abençoar ou podem nos prejudicar. Abraão tomou a decisão, em primeiro lugar, pelo vínculo da paz. Em segundo lugar, pelas lentes da revelação de Deus. Não pelas informações, dos seus pastores. Abraão, para cá é melhor, vamos para cá, aqui o pasto está verde. Não, pela revelação de Deus. Cuidado com o tipo de informação que você tem ingerido, que você tem absorvido. Fique com a palavra de Deus. Tome partido por aquilo que é de Deus, que é a palavra de Deus, que a palavra orienta. Tome partido por isso, em nome de Jesus, para que o vínculo da paz esteja estabelecido entre o povo de Deus. Que Deus nos abençoe, bom final de semana, fique na paz do Senhor.